depois presencial. Mas são detalhes que vão se afinando ao longo dessa e na próxima semana. Enquanto o Senado entra por determinação do STF nas investigações para apurar eventuais falhas do Ministério da Saúde no combate à pandemia, a crise sanitária deixa brasileiros desamparados e empregos ameaçados, sem o avanço do programa de redução de jornada e salário. E nesse cenário, com menos dinheiro no bolso, o trabalhador consome menos. As informações com Carlos Silva. Uma nova briga política começa em Brasília em um dos momentos mais críticos da pandemia e também das condições de vida para milhões de brasileiros. Os números dão a dimensão da crise econômica e social a partir dos limites financeiros no orçamento doméstico. Um dos termômetros para essa análise é o setor de supermercados, que em todo o Brasil, como acontece aqui no Ceará, sentem de perto os efeitos da redução do auxílio emergencial. A Associação Brasileira de Supermercados, Abras, registra que as vendas do setor tiveram uma queda real de 6,75% em fevereiro, na comparação com janeiro, embora, se comparadas com o mesmo período do ano passado, as vendas subiram 5,18% em relação. Mesmo diante das adversidades geradas pela pandemia, a expectativa é de que o setor cresça 4,5% em 2021. Para o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, o recuo observado em fevereiro é um reflexo do menor número de dias úteis do mês e também do fim do auxílio emergencial. Segundo Márcio Milan, em março e possivelmente em abril, o setor também pode ser impactado negativamente pela ausência do benefício e, sobretudo, pelo recrudescimento da pandemia que exigiu o endurecimento das medidas de isolamento social. É nesse contexto que empresas e trabalhadores esperam mais uma etapa do programa de redução de jornada e salário para serem evitadas demissões. Com informações da área econômica para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Diferente do ano passado, quando tivemos o auxílio emergencial de R$ 600 e na segunda etapa de R$ 300, a economia ganhou fôlego, mas neste primeiro trimestre de 2021, jornalista Beto Almeida, com os efeitos danosos da pandemia, com menos atividades nos setores da indústria, do comércio e de serviços, o aperto no bolso é inevitável e, como consequência, queda no consumo de alimentos, como registra o setor de supermercados. Olha só, é claro que isso daí não tira todo o otimismo dos supermercados não, tá? Que espero ainda assim um crescimento aí de 4,5% neste ano, Luzenor. Mas é óbvio, o movimento pela inflação, pelos preços que estão caríssimos, pelo fato de que o auxílio emergencial acabou, o reflexo ainda foi sentido em janeiro, tá? Acabou em dezembro, em janeiro veio aquele reflexo ainda positivo, mas fevereiro já não tinha mais como sentir esse reflexo do auxílio, porque realmente não existia o auxílio emergencial. E agora, como está sendo retomado num patamar bem menor, então está aí o reflexo disso para a economia. E você imagina o impacto que isso representa, Luzenor, principalmente nos pequenos municípios, naqueles municípios que vivem, que tem no comércio local a sua principal fonte de renda, que é quando exatamente as pessoas saem dos distritos ou vão ali se movimentar na feira, nos supermercados ali. E isso sim é que é impactante, é a chamada microeconomia, a pequena economia, que você observa exatamente o volume, né, a queda no volume de vendas. Mas não apenas a questão do auxílio emergencial que faltou e chegou em quantidade menor, mas os próprios supermercadistas também colocam como ponto principal nisso, Luzenor, a restrição na circulação de pessoas. Mesmo não tendo sido levado ao pé da letra, a circulação de pessoas de forma mais restrita, segundo eles, acabou também influenciando. Seja como for, Luzenor, o auxílio emergencial que agora está começando a ser pago, há uma expectativa de que isso volte a contribuir com a venda de alimentos, ou seja, com o aumento dessas vendas de alimentos a partir agora deste mês de abril. E aí a gente vai saber como é que vai ser o reflexo disso em maio, quando se mede exatamente o que foi comercializado, o que foi feito nessa questão dos alimentos durante o mês de abril. E olha,
Se tirar pelo ano passado, por exemplo, quando o valor era muito maior, R$ 600, ainda assim, dizendo, naquela época, já era 60% do que se recebia destinado para compra de alimentos. Imagine agora, quer dizer, o que se receber só dá mesmo para comprar o básico do básico da cesta básica.